Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. Eu aqui, como eu falei, que adorei os textos do professor Alexandre Xavier, psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, lá do Rio de Janeiro. Encontrei um texto aqui que também falou muito comigo, ele falando sobre uma palestra que foi dada no 7º Congresso do IGEP, Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. Né? Ele coloca a palestra com a grande parceria de Ajax Salvador, no 7º Congresso do IGEP, em que pudemos falar sobre um tema tão atual quanto o padrão de autonomia do ego, que, ao modo de um complexo coletivo, dissemina-se pelas redes sociais, propondo ideais fixos e fantasiosos de felicidade, independência afetiva, autonomia, força, sucesso absoluto, autossuficiência nos mais amplos e variados níveis. Só aqui nesse início a gente já pode falar um pouquinho. Obviamente, o professor Alexandre fala numa linguagem mais técnica, mas eu quero aqui dar uma dissecada no texto, falando um pouquinho até da minha própria vivência, né, daquilo que foi abordado nesse congresso, né? Ele coloca aqui como título Monoteísmo da Consciência como complexo cultural, a falácia de pensar que em mim só tem eu. Veja só, adoro, tenho adorado esses textos dele, né? Então, obviamente, eu procuro não falar tanto com termos técnicos, porque o objetivo aqui é a gente trazer informações numa linguagem mais simples, né? Trazer a reflexão e, obviamente, para um público que não é técnico e que precisa que a gente fale de uma forma mais simples, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler o texto e aí nós vamos comentando para que vocês possam também refletir sobre isso, né? Nessa busca de um ego ideal, idealizado pelo próprio ego, que se pretende soberano do universo psíquico, com direito à posse das próprias emoções, pretende-se colocar todo o inconsciente de joelhos diante de uma pretendida supremacia onipotente. Não há mais espaço para a tristeza, a dor, a fragilidade, a derrota, a preguiça, a dependência emocional, a carência, pois tudo isso são apenas um mal a ser eliminado em favor de um ideal de perfeição, considerada coisa boa por alguma insanidade qualquer. Mesmo os arquétipos são tratados como banalidades a ser manipuladas pelo ego Deus em prol de seus caprichos, em busca de poder sobre uma mente da qual ele sequer enxerga a grandeza. Alguém escolhe o que deve sentir? Tem poder sobre isso? Se tivéssemos, como seríamos rasos, mais rasos ainda do que temos sido? Certamente a voz da natureza se calaria de vez em nós em favor de estados insípidos e unilaterais, de felicidade, força, vitória, etc. Quanto mais a psicologia analítica alertou para as outras notas da canção da alma e sua potência própria, mais proliferaram as propostas terapêuticas que pretendem dar ao ego o poder de reduzir essa canção inteira a uma só nota. Assim, a humanidade vai desafinando cada vez mais, produzindo sons ruidosamente dissonantes. Alexandre Xavier. Mais uma vez faço minhas aqui as palavras dele,
não é? Não que eu não tenha entrado nesse desejo de ser forte o suficiente. Vamos aqui analisar também sob o ponto de vista espiritual. Eu que passei pela maior dor que talvez um ser humano possa passar. Claro que alguns casamentos não são casamentos felizes e talvez o falecimento, né, de uma das partes possa até ser sentido como um alívio, né? E a pessoa possa, a partir disso, viver uma vida muito mais feliz do que a que ela tinha quando estava casada. Agora, quando alguém é feliz, quando alguém tem um encontro de almas com o seu parceiro, com o seu companheiro, né? Quando existe essa troca e essa cumplicidade, que é o que se almeja nos relacionamentos, não é? Conjugais, é o crescimento conjunto, a superação das dificuldades, um dando força para o outro, um apoiando o outro naquilo que é necessário. Quando um vai embora, é muito difícil. Eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida, né? Começando pela questão como se diz, do hipotiroidismo aos 5 anos de idade, né? Da síndrome de Hashimoto aguda, que destruiu totalmente a minha tireoide aos 5 anos de idade por conta de um possível abuso ou de uma violência sexual. Depois, né, obviamente, fiquei uma pessoa estranha, baixinha, como sou até hoje, gordinha, e que me fazia notar pela minha inteligência, que graças a Deus não foi afetada, né? Foi um caso de estudo, quando aos 12 anos foi diagnosticado então o meu hipotiroidismo, com 7 anos de atraso na reposição hormonal, tendo ficado aí com algumas sequelas, né? Em especial na parte muscular. Ok. Depois, a questão do AVC, que tirou metade do cérebro da minha mãe aos 39 anos de idade. E eu, como filha mais velha, tendo que assumir muitas das responsabilidades, inclusive terminar de criar minha irmã, que na época tinha 6 anos. Muitas questões foram muito difíceis. Minha mãe teve inúmeros AVCs, inúmeras isquemias cerebrais, inúmeras tromboses, né? Internações sem fim. Minha mãe sobreviveu 36 anos a esse primeiro AVC. E tendo tudo isso nessa história de vida, né? E nós, filhos, sempre ao lado da minha mãe. Então, a minha vida foi muito marcada por todas essas questões. Depois o meu divórcio, bastante difícil. Meu processo de emergência espiritual me trazendo para esse caminho espiritual que eu tentei fugir. Não nego, tentei fugir. Porque achava que estava louca com algumas informações que me vinham de vidas passadas. Depois, o encontro com o meu marido, né? Minha alma gêmea pela numerologia e também
uma pessoa fora dos padrões convencionais que as pessoas acreditavam que seria o melhor para mim. Como se alguém tivesse esse poder de saber o que é melhor para o outro, né? E eu tendo realmente que assumir o meu desejo, a minha escolha, a qualquer custo. Porque ali eu sentia que eu seria feliz, porque foi um encontro tão profundo, foi um encontro de uma grandeza tão imensa, que não tinha como nós não ficarmos juntos e nunca mais nós nos separamos, né? Então, a partir da perda desse grande amor, dessa história de muitas dificuldades, de muita superação. Como eu sempre digo, quando as coisas começaram a melhorar, ele foi embora. E eu fiquei aqui não quero chorar. Veja só, como se nós tivéssemos poder sobre as emoções, é o que ele fala aqui. Querer, eu nunca quero chorar. Não é? Fiquei aqui com todas as expectativas do que nós faríamos na nossa velhice, depois da nossa aposentadoria. Fiquei sozinha com todas as expectativas, com todas as condições de começar a aproveitar a vida, sem ele. Espiritualista, sabendo que a morte é só a retirada do corpo físico desse plano, que a alma continua mais viva do que nunca, tendo tido várias informações, vários contatos, de forma muito privilegiada, a qual sou muito grata à espiritualidade. Contato com ele, informações, mas a ausência física permanece. No primeiro momento, querendo entender, perplexa. Num segundo momento, achando que tinha que escolher não sofrer. Viver o luto na serenidade, uma vez que sem ela eu nem poderia trabalhar e não teria a mínima condição de parar de trabalhar, tanto financeiramente quanto emocionalmente. O que seria de mim sem meu trabalho? O que seria de mim sem a capacidade... gente, fugiu aqui. Peraí. Deixa eu achar de novo. A gente fica com o texto aberto e ele vai embora. O que seria de mim sem o compartilhar das minhas experiências com vocês, dos meus choros, das informações que eu recebi? O que seria de mim se eu não pudesse compartilhar com vocês tudo isso? Mas ao mesmo tempo, pensando, se eu choro, eu estou prejudicando meu marido? Se eu não penso, eu estou desprezando a memória do meu marido? Se eu fico feliz, se eu busco estar bem, se eu busco alegria, se eu vou lá chacoalhar o esqueleto, como eu brinco, onde eu encontro uma alegria naquele momento, uma alegria absoluta, adoro, mas que quando chego em casa, a ausência permanece
estando numa casa em que tudo me lembra a presença do meu marido, pois tudo que existe aqui nós fizemos juntos, não é? Numa casa que nós fomos ajeitando a nossa maneira simples, porque vivemos muita dificuldade e não pudemos ter uma casa chique. Mas dentro de tudo aquilo que eu queria, meu marido sempre realizando para mim todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Eu não quero chorar, mas não tenho esse poder, infelizmente. E é isso que o professor Alexandre tem trazido e que eu tenho gostado muito, porque fala comigo, sendo psicóloga, tendo trabalhado 30 anos com pessoas em luto, teoricamente, sendo uma pessoa empata, sentindo a dor do outro profundamente, chorando com meus pacientes, porque não tenho vergonha nenhuma de chorar junto, porque sou humana, sinto antes de ser terapeuta. Mas jamais imaginei a dor desse luto da pessoa mais importante da minha vida. Jamais imaginei que essa dor seria tão profunda, eu que tenho tanto conhecimento espiritual, eu que sei tudo o que acontece, eu que fui privilegiada por ter tido contato tão precocemente com ele no plano espiritual, ele que cuida de mim no plano espiritual. Tudo isso não me isentou de ficar triste, de chorar, de querer morrer, de querer ir embora, de estar com ele. E ele coloca: não há mais espaço para a tristeza, a dor, a fragilidade, a derrota, a preguiça, a dependência emocional, a carência, pois tudo isso são apenas um mal a ser eliminado em favor do ideal de perfeição, considerada coisa boa por alguma insanidade qualquer. Eu que faço questão de mostrar as minhas emoções aqui nesse canal. Talvez parecendo estranha para muitos. Como assim? Deveria ter sempre um perfil equilibrado? Sou psicóloga, não é? Mas aqui me mostro como pessoa, não como psicóloga. E não tenho a necessidade de me esconder. Quero mostrar esse lado frágil nesse momento, porque muitas pessoas se identificam. E devo dizer, por algum lado, a espiritualidade, os conhecimentos espirituais me fortaleceram e, por outro, tornaram o meu processo de luto muito mais difícil. Porque querer não atrapalhar o processo evolutivo do meu marido me faz reprimir muitas das minhas emoções. E assim, eu tenho certeza, o meu processo de luto vai se prolongando um pouco mais. E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. De vez em quando tenho que dar uma parada,
porque fico doente. Sei que não posso me deixar sucumbir pela tristeza nessa semana. Pensei até que estivesse com pneumonia, mas graças a Deus só uma sinusite. Mesmo assim, o suficiente para me fazer parar, para me fazer desejar contato com a minha família, contato com meu marido, buscando mais uma vez que ele se comunique comigo através de uma canalização, ao mesmo tempo tendo medo de que alguém se apresente no lugar dele e me fale algo que eu não queira ouvir. E assim vamos, não é? O professor Alexandre diz: mesmo os arquétipos são tratados como banalidades a ser manipuladas pelo ego Deus em prol de seus caprichos, em busca de poder sobre uma mente da qual ele sequer enxerga a grandeza. Alguém escolhe o que deve sentir? Quando vêm as lágrimas e eu digo, eu não quero chorar, eu tenho poder sobre meu choro? Eu tenho poder sobre a tristeza? Eu não tenho poder. E hoje eu penso que muitos pacientes que eu orientei, talvez eu não tenha conseguido chegar na dimensão da dor que eles sentiam. Hoje me sinto capacitada, através da minha própria dor, o arquétipo do Quiron, o curador ferido, eu que já vim com muitas feridas ao longo da minha vida, mas nenhuma se compara com esta que vivo nesse momento. Então, vamos lá. Alguém escolhe o que deve sentir? Tem poder sobre isso? Se tivéssemos, como seríamos rasos, mais rasos ainda do que temos sido? Certamente a voz da natureza certamente a voz da natureza se calaria de vez em nós, em favor de estados insípidos e unilaterais de felicidade, força, vitória, etc. Quanto mais a psicologia analítica alertou para as outras notas da canção da alma e sua potência própria, mais proliferaram as propostas terapêuticas que pretendem dar ao ego o poder de reduzir essa canção inteira a uma nota só. Assim, a humanidade vai desafinando cada vez mais, produzindo sons ruidosamente dissonantes. Assinado Alexandre Xavier, a quem eu tiro o chapéu como ser humano antes de profissional, por ter a coragem de trazer estes contrapontos, como eu disse no primeiro texto, né, que eu fiz a leitura dele e que dei o título O Contraponto, para que a gente possa refletir, para que a gente possa voltar à nossa humanidade, a nossa condição humana como seres que temos todos os sentimentos dentro de nós. É só isso que a gente pede
a reflexão de todos vocês. Não deixemos que a construção de um personagem lindo, maravilhoso, forte, de sucesso, como ele disse, tire a nossa condição humana. É só isso que a gente precisa, certo? É isso aí. Desculpem mais uma vez o chororô, mas de verdade eu não consigo controlar o que eu sinto, nem amor e nem tristeza, certo? É isso aí. Reflitam sobre tudo isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.